Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 15 de julho de 2019. Neste vídeo vamos atender alguns pedidos. Edmilson José Carneiro de Lacerda, de Suzano, em São Paulo. Fabiana Souza de Menezes, em Brejo Santo, no Ceará. Elise Cida, não disse onde mora. E Evandro Lima de Castro Pena, de Garanhuns, em Pernambuco. A gente pede que o pessoal mande dizer a cidade onde mora, porque a gente aproveita e faz uma divulgação da cidade do cidadão. O país é muito grande, tem o folclore, tem a música, tem as artes, então a gente aproveita para fazer uma divulgação da cidade do cidadão, como é o caso de Evandro Lima de Castro Pena, que mora em Garanhuns, Pernambuco. Luiz Gonzaga dizia que Garanhuns é onde o Nordeste garoa, é a terra do mestre Dominguinhos. A pergunta é: o INSS pode cortar uma aposentadoria ou benefício concedido na Justiça? O INSS, esse órgão, ele tem o poder de cortar um benefício que o cidadão, um benefício à aposentadoria que o cidadão conseguiu na Justiça. Existem juristas, existem especialistas que acreditam, que dizem que sim, outros dizem que não. Eu fico do lado dos que dizem que não. Um benefício concedido na Justiça, só ela própria, a Justiça, pode cortar. Então, depois que o juiz dá a sua sentença, depois que ele determina, o INSS pode mexer no que a Justiça decidiu? Eu particularmente acho que não. Mas a verdade é que não existe resposta única dada pelos tribunais. Não há um consenso dos tribunais sobre isso. Muitos acham que não, como eu faço parte desse grupo. Outros acham que o INSS pode mexer. Por que eu acho que o INSS não tem esse poder, não tem essa prerrogativa? Porque se instalava no Brasil o caos. A Justiça determinava uma coisa e qualquer órgão ia lá e passava por cima da ordem judicial, Uma ordem judicial deve se cumprir. Você pode até depois, se não aceitar, se não acatar, entrar com recurso, contestar, mas isso nos tribunais. Não pode nenhum órgão desse país passar por cima de uma ordem judicial. E o INSS, ao meu ver, não tem esse poder. Se fosse passar isso para as outras áreas, o juiz poderia determinar uma prisão do cidadão, uma prisão preventiva ou provisória, sei lá, qualquer uma, e o próprio delegado ia lá e dizia: não, só estava o cidadão. A ordem do juiz, a ordem judicial vale, tanto para o cidadão que foi preso lá por uma ordem judicial, se não foi por flagrante delito, quanto para o órgão, para o INSS. Ele tem que cumprir a ordem judicial. Mas isso não quer dizer que a aposentadoria ou benefício não possa ser cortado. Pode, desde que o INSS ache provas suficientes se esse benefício foi conseguido através de fraude, se está irregular. O INSS pode solicitar, agora através de um processo judicial. Ele pode pedir, através de tal prova, o cidadão tal tem um benefício irregular. E a Justiça, ela própria corta, não o INSS. Vejam bem, cada juiz enfrenta de forma diferente esse assunto. Cada juiz enfrenta de forma diferente a questão, mas o STJ, Superior Tribunal de Justiça, mudou a opinião e agora passa a entender que o INSS pode mexer, mas com algumas condições. Eu, particularmente, não concordo com essa decisão. Se o benefício previdenciário for concedido sem levar em conta a avaliação do estado de saúde
como as aposentadorias especial por idade e por tempo de contribuição, fica muito mais difícil o INSS querer desfazer o que ficou resolvido em uma decisão judicial. É muito mais difícil. Ele pode até tentar. Agora vejam, há um porém, exceto quando, por exemplo, aparecer algum erro grave, comprovação de que houve má-fé ou provas viciadas que respaldaram aquele benefício. O INSS tendo prova que houve má-fé, o INSS tendo prova que houve erro grave, a comprovação do INSS, que ele tem a comprovação que houve má-fé ou provas viciadas, ele pode pedir, na minha opinião, que a justiça corte esse benefício. E a justiça vai cortar. O que eu não concordo é que o INSS tem esse poder de passar por cima de uma ordem judicial. Houve um processo, o magistrado, através de provas, deu a causa ganha ao cidadão e o INSS, ao meu parecer, ao meu ver, não tem esse poder de ir lá cortar o benefício do cidadão administrativamente. Ele pode até solicitar através da mesma justiça, desde que tenha provas suficientes. E a justiça se encarrega de cessar o benefício do cidadão. Isso não quer dizer que só porque o cidadão conseguiu um benefício na justiça seja intocável. Não. Se o INSS tiver as provas suficientes que esse benefício foi conseguido de má fé, provas que não são lícitas, fraudes, ele pode solicitar na justiça que esse benefício seja cancelado. Ao meu parecer, ele não tem o poder, INSS, de jeito nenhum, de ir lá e cortar administrativamente. Nem ele, nem ninguém. Porque se instalaria no país o caos. Qualquer um poderia se arvorar e descumprir uma ordem judicial. Poderia se eliminar o poder judiciário do país, que não faria nenhuma falta. Se qualquer pessoa, qualquer órgão pode passar por cima de uma ordem judicial, para que serve a justiça? Agora vejam, quando o assunto é benefício temporário, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, existem variáveis como o tratamento médico, cirúrgico e a resposta futura do organismo do segurado que influenciam no resgate da capacidade de trabalho. E se essas condições que justificavam aquele benefício mudaram com o passar do tempo, deve haver o reexame e a análise da permanência ou não do mesmo. Nisso eu concordo. Se com o passar do tempo o cidadão que era aposentado por invalidez ou estava no auxílio-benefício e ele recuperou as suas condições laborativas, o INSS pode pedir, através de um processo judicial, que esse cidadão, que o benefício desse cidadão seja cessado. Aí eu concordo. O que eu não concordo, e fico do lado de muitos aqui nesse país, é que o INSS tem essa força de passar por cima de uma ordem judicial. Para isso que existem as normas, os tribunais de primeira instância, o STJ, e termina lá no STF. Existe um ordenamento jurídico e a Constituição Federal, ela deve ser cumprida ao pé da letra. O cidadão não pode simplesmente achar, só porque o benefício ele acha que está errado, descumprir uma ordem judicial, muito menos um perito do INSS, que vai ser o cidadão encarregado de cortar esse benefício, no caso de ele comparecer lá para uma perícia, ou os técnicos do INSS. Um técnico do INSS, um servidor, não tem esse poder de passar por cima de uma ordem judicial. Nem ele, nem o próprio presidente do INSS, nem o ministro da Cidadania, quem quer que seja. A ordem judicial deve ser cumprida. E se o INSS, que não discordou com essa atitude do cidadão estar aposentado ou afastado, ele deve recorrer à mesma justiça que deu o benefício ao cidadão. É só levar as provas que a justiça se encarrega de
eliminar esse benefício. Ele não pode administrativamente. Isso é meu parecer e de muitos que pensam como eu. Ele não pode, o INSS, administrativamente ir lá e cortar a aposentadoria do cidadão. Mas também, como dissemos, isso não quer dizer que essa aposentadoria não possa ser cortada. Pode, desde que, como falamos, haja provas suficientes que ela foi concedida de má fé, que há erro e irregularidade. O INSS pode solicitar à Justiça que essa aposentadoria seja cessada. Um perito do INSS não tem a força de passar por cima de uma ordem judicial. Sem contar que muitos deles nem são especialistas naquele caso. O cidadão vai fazer uma perícia, teve um infarto do miocárdio, como médico do INSS, é atendido muitas vezes por um especialista ou por um médico clínico geral. O cidadão não é especialista em cardiologia. Ou o cidadão chega lá com problemas nos rins. Deveria ser atendido por um nefrologista. Mas muitas vezes ele é atendido no INSS por um perito, um médico clínico geral. E faz um exame superficial. É só dizer, não, você merece ou você não merece. É muito relativo para dizer para um cidadão se a doença dele, o mal dele, o problema dele deve ser afastado para o resto da vida, quando eu falo da vida laboral, ou não, por um cidadão que não é especialista na área. E muitas vezes o perito que vai afastar esse cidadão, ou que diz que ele tem que voltar ao mercado de trabalho, que não é especializado nessa área, o INSS deveria redirecionar esse segurado para um especialista. Problema de rins, nefrologista, problema do coração, cardiologista. Mas não é isso que acontece. O cidadão vai lá, olha para a sua cara, 2 minutinhos já diz, você tem que trabalhar, você precisa trabalhar, você volta a trabalhar. E o amparo legal, o freio para esses desmandos do INSS é a justiça. Que se nós, brasileiros, perdermos esse apoio, vira-se o caos. Porque o INSS vai fazer o que bem entender, o que quiser com todo mundo, e a justiça fica de mãos atadas. Eu não concordo que ninguém, nenhum órgão desse país possa passar por cima de uma ordem judicial. Se ela foi dada em primeira instância, ela pode ser derrubada, até na primeira, na segunda, no STF, mas dentro do judiciário. O INSS pode até fazer o processo e pedir que a justiça vai entender, a justiça vai aceitar, vai entender ou não. É muito comum, o cidadão pede na justiça um benefício, a justiça dá, o INSS recorre. Mas quem tem que dar o parecer final não é INSS, muito menos perito. Quem tem que dar isso é a própria justiça desse país, porque senão perde-se o freio e vira-se o caos. Então, independentemente do que falem sobre o assunto, eu respeito a opinião de todo mundo. Respeitar é uma coisa, concordar é outra coisa bastante diferente. Respeito, mas não concordo. Então, isso deve ser visto. Não se pode criar precedentes, jurisprudências, porque vira-se o caos. O freio do INSS, repito, é a justiça. Os desmandos que muitas vezes o cidadão vê lá nas perícias. Não estou falando que é toda perícia que tem desmando, claro que não. Mas muitas vezes a humilhação que o cidadão passa lá dentro. Então o INSS não pode mais ter essa força toda quanto ele, o órgão INSS, pensa que tem. Porque tem peritos, peritos no plural, que pensam que são deuses. Podem dispor da vida do cidadão como e quando bem interessar a ele. Para ele só existe uma coisa, fazer as vontades do órgão, do INSS. Isso não pode ser feito. E o freio, repito, está sendo a justiça. E ela não pode ser ultrajada de forma nenhuma, por ninguém, pelo INSS, por ninguém, nem por cidadão. A ordem judicial deve ser cumprida. Se o cidadão não concorda, ele tem como contestar na própria justiça. Isso não quer dizer que o benefício não possa ser cortado. Pode ser cortado.
acredito que pode ser cortado. Agora, pela própria justiça, não administrativamente por servidor do INSS, muitas vezes um estagiário. Agora vocês vejam um estagiário do INSS com a força de derrubar uma ordem judicial. Virou-se ou vira-se o caos nesse país. Ninguém, nem o próprio presidente do INSS, tem esse poder, isso ao meu ver, para derrubar uma ordem judicial. Então isso que está acontecendo no INSS, muita gente pergunta, o meu benefício foi concedido na justiça, como esses amigos que ligaram para cá, Edmilson José Carneiro de Lacerda de Suzano em São Paulo, Fabiana Souza de Menezes em Brejo Santo no Ceará. Brejo Santo fica na região do Cariri, fica no caminho para quem sai do Recife e, se eu não me engano, ali pega a BR-116 que vai para Fortaleza, fica entre Jati, se eu não me engano, e Missão Velha, quem vai para Juazeiro do Norte, Juazeiro, a terra do Padre Cícero. Elise Cida não disse onde mora, e Evandro Lima de Castro Pena, de Garanhuns, a terra do mestre Dominguinho. Luiz Gonzaga, em uma de suas músicas, diz que Garanhuns é onde o Nordeste garoa. O clima lá é maravilhoso. E se eu não me engano, esse mês vai haver lá um festival, um dos maiores festivais do país, que é o Festival de Inverno de Garanhuns. A gente pede que quando o pessoal nos solicite algum vídeo, diga a cidade onde mora e, se possível, coloque alguma coisa que a gente pode divulgar a cidade. No caso de Garanhuns, no caso de Brejo Santo, Suzano, mas Elise Cida não disse onde morava. Então, respondendo a pergunta desses amigos, o INSS pode cortar uma aposentadoria ou benefício concedido na justiça? Ao meu parecer, ao meu ver, não. Ele pode solicitar que a justiça faça isso. Agora, isso, repito, não quer dizer que o benefício não possa ser cortado. Ele pode, desde que judicialmente. Se ele foi concedido judicialmente, ele precisa ser cortado, se for o caso, judicialmente. O INSS pode contestar, juntar as provas que tem e pedir que a justiça reveja esse processo. E já aconteceu o caso da justiça cortar o benefício cidadão. Só que ele, INSS, não tem o poder de passar por cima de uma ordem judicial. Nem ele, nem ninguém nesse país. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.